Mas olha como que ficou lindo meu resumo, eu vou mostrar ele inteiro pra vocês porque eu tô muito orgulhosa disso que eu fiz. É a forma como eu me organizo na faculdade como uma pessoa que gosta de escrever. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Prazer, pra quem não me conhece, meu nome é Krishna e no vídeo de hoje vocês vão acompanhar as minhas primeiras semanas indo para os cursinhos nesse segundo semestre de 2026. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Esse vídeo, ele basicamente vai começar comigo meio que adiantando algumas tarefas da faculdade que eu tinha para poder focar oficialmente e de modo muito suave para os estudos para o vestibular. Agora eu estou só fazendo o resumo e depois eu irei fazer as questões. Mas olha como que ficou lindo o meu resumo, eu vou mostrar ele inteiro pra vocês porque eu tô muito orgulhosa disso que eu fiz. Já terminei todas as tarefas domésticas que eu tinha pra fazer, pra poder ficar livre, pra sentar na minha mesinha e começar a estudar. E também criar questões pra monitoria da qual eu faço parte. Porque sim, eu passei numa monitoria e provavelmente vou sair do grupo de pesquisa pra não fazer duas coisas ao mesmo tempo. Só sei que ontem eu fui pro banco, fui pro Mackenzie, resolver problema nos dois casos e depois fui pro Arcadas, mas acabei saindo mais cedo porque aconteceu uma situação muito chata, se é que vocês me entendem. Não foi no Arcadas e também não foi uma situação que aconteceu diretamente, sabe? Mas pelos sinais, quem sabe, sabe. Só sei que se tivesse sido diretamente, graças a Deus eu já sei me defender, mas essa violência me desestabilizou o dia inteiro, então eu acabei não gravando nada. Agora eu já estou bem, ainda pensando nisso, mas já estou bem. E vou sentar ali pra fazer essas coisinhas que eu falei pra vocês e conseguir finalmente garantir minha vaga no final do ano. Eu vou repetir isso em todo vídeo porque eu quero a minha vaga, entendeu? A minha vaga vai sair esse ano sim e ano que vem eu estarei lá, ocupando uma cadeira como oficial aluna de Direito USP. Enquanto eu tava aqui criando as questões, uma das monitoras desse professor criou um grupo geral e eu tava lá tirando minhas dúvidas. E eu fiquei sabendo que eu não posso enviar meus materiais tudo de uma vez para os alunos. Isso me deixou chateada, porque quando eu estava no primeiro semestre eu gostaria de ter acesso a tudo, menos as questões, claro, né? Uma semana antes é o suficiente e isso eu mantenho desde lá. Tanto que eu estou fazendo ela agora pra só entregar uma semana. Mas ainda assim, isso me deixou chateada, porque o professor, ele segue o programa dele à risca e eu não posso enviar a matéria antes. Ai, que triste. De qualquer forma, eu escolhi essa matéria justamente por isso, porque o professor, ele é super didático, apesar de ser uma matéria muito conteudista, ele facilita muito, e eu sabia que se eu pegasse ele pra monitoria, eu não teria que me preocupar em dar tanta atenção para os alunos. Então, fazer esse resumo agora, entregar as minhas anotações e as questões facilitaria o que o professor já facilitou. Então, eu só teria que tirar dúvidas pontuais dos alunos, e foi exatamente por isso que eu escolhi essa monitoria. Mas eu tô muito triste de não poder mandar tudo de uma vez, sabe? Ai, me deixou muito chateada. Como eu não posso mostrar tudo para os alunos, então eu vou mostrar para vocês. Como vocês podem ver aqui, esse é o resuminho, né, com dicas de provas e o resumo de fato. Aí a primeira coisa que eu já fiz foi colocar um aviso, porque o povo acha que monitor e representante de sala é mãe de todo mundo, né, que tem que dar comidinha na boca, fazer isso, fazer aquilo, e não. Aí eu já coloquei aqui, é puramente auxiliar e não substitui o estudo aprofundado, e se o professor disse X, você tem que seguir X ao invés de Y, que é o que tá aqui. Aí eu coloquei as diquinhas que eu me lembrava, cacei o WhatsApp inteiro, mas finalmente consegui achar. Coloquei tudo bonitinho que o professor costuma cobrar. Se tiver diferente, novamente, aviso, preste atenção no aviso. Aí aqui começa o resuminho, né? Eu sintetizei bem todas as coisas. Tudo que eu coloquei aqui foi geralmente o que o professor cobrou na minha prova, né? Por isso eu não me responsabilizo, mas eu vou acabar criando outro resumo, obviamente com essas informações, para o novo conteúdo que o professor vai cobrar na prova dessa turma ou dessas turmas. Eu acho que só são duas turmas, porque geralmente o professor, ele pega poucas turmas, porque ele dá aula na USP e no Mackenzie. Gente, eu tava aqui fazendo umas questões antes de ir pro cursinho, aí eu decido entrar no Twitter e o povo tava comentando sobre os chamados pra segunda fase do simulado da FUVEST, e meu nome estava na lista. Eu estou chocada.
porque eu não falei mais sobre esse vestibular não, esse simulado, porque eu tinha regredido uns pontos. Não regredi que nem muita gente tava falando que regrediram mais de 10 pontos, não aconteceu comigo, mas eu regredi 4 e decidi ficar calada sobre esse simulado. Mas eu passei pra segunda fase e estou chocada. Eu sei que não importa muito, porque o que importa é no dia, mas só de eu ter passado já me deixou muito feliz, porque eu não tinha gostado dessa nota que eu tirei, né? Acontece. Só sei que eu sou muito boa em redação, não precisava ir pra esse segundo simulado pra saber que eu já estou bem em redação, porque o que importa pra mim é o primeiro simulado, né, da primeira fase, porque eu quero me distanciar ao máximo da nota de corte pra poder ser chamada. Mas se eu passei, bora aí, né? Ontem, de novo, eu acabei esquecendo de gravar. Mas hoje, pra estender um pouquinho esse vlog, eu vou gravar eu estudando, além do cursinho, que também seria o objetivo desse vídeo. Porque como eu esqueci de gravar muita coisa, então esse vídeo ficaria muito pequeno. Aí agora eu acabei saindo um pouquinho mais tarde pra ir pro curso, vou chegar lá umas 9 horas por aí, porque eu simplesmente estava muito cansada e queria dormir mais. Aí agora eu vou chegar atrasada. Vou também chegar para umas aulas que eu não tô afim de ver, então nesse meio tempo eu vou ficar fazendo qualquer outra coisa, seja ler livro, questão, só porque, não que o professor seja ruim, sabe, no sentido de uma má pessoa, mas é porque eu não me adequei à forma como ele ensina. Aí eu preferi ficar fora e estudar qualquer outra coisa, ou até mesmo a própria matéria, para poder entender melhor. No fim, eu acabei dando sorte, porque apesar de ter dormido mais e perdido muitas aulas, que no caso foram 2, eu acabei chegando nos 30 minutos finais de uma segunda aula. Nesse dia também eu acabei escolhendo os videoclipes mais interessantes pra mostrar pra vocês, e eu não esqueci de gravar. E apesar de eu ter falado que não queria ficar pra aula de um professor específico, teve uma matéria que eu tinha visto no Arcadas, então eu decidi ver novamente pra eu poder relembrar. Então depois de tudo isso eu fui fazer questões, essa parte eu não gravei, mas ainda assim fui voltar pra ver aulas e depois voltei pra casa com o objetivo de estudar mais, mas acabei dormindo. Eu não sei, porque eu nunca mostrei isso pra vocês, porque além de ser uma dica muito útil, é a forma como eu me organizo na faculdade como uma pessoa que gosta de escrever, ao invés de fazer a anotação digital. Então, eu comprei esses 2 cadernos aqui lá em 2024, porque eles são de folhas reposicionáveis. Eu comprei eles quando as lojas estavam já com queima de estoque, depois do volta às aulas. Então, eu acabei pagando super baratinho. Eu paguei 60 e poucos reais nesses 2 cadernos e eu intercalo eles por cada semestre na faculdade. Então, aqui estão os meus 4 semestres, junto com os meus horários, que eu gosto de ter meus horários em mãos. Então, aqui tá o primeiro, segundo, terceiro e quarto semestre. E por que eu tô mostrando tudo isso? Porque minhas aulas já estão voltando e eu estou me organizando para essa volta às aulas na faculdade. Então eu sempre separo por semestre, só que como eu não consigo escrever tudo na sala de aula, porque os professores falam muito rápido, então eu sempre faço umas breves anotações e nas férias eu sempre passo essas anotações a limpo para cada uma dessas folhas aqui. Então, além de fazer uma breve revisão, eu ainda consigo me organizar e quase nunca esquecer o que eu aprendi durante esses semestres. Vocês viram que eu tô me acostumando a gravar novamente e isso já merece o like de vocês. Eu acabei saindo da faculdade, então fui comer no refeitório e depois cheguei no Arcadas com essa belíssima visão, que eu considero um sinal sim. Fiquei vendo algumas aulas e depois fui pra casa. No outro dia, como é a mesma rotina, eu acabei decidindo mostrar pra vocês que eu sou a primeira a chegar sempre na sala. Aí voltamos novamente a ver mais aulas, fazemos questões e eu decidi não mostrar porque é sempre a mesma coisa, né? Nesse caso aí eu decidi mostrar de história porque eu acho o quadro dessa professora maravilhoso. E foi uma das aulas que eu mais gosto e que é uma das que eu sempre me concentro. Aí depois teve aula de matemática, que eu não sou muito fã, mas que é importante prestar atenção. E acabei chegando em casa para fazer umas redações de uma falda que a professora acabou estendendo o prazo. No outro dia teve aula de literatura e nesse dia eu acabei decidindo sair mais cedo. E foi assim que se encerrou essas últimas semanas pra mim. Então, se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal. Um abraço e até a próxima. Tchau!